Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, eu sou tricolor de coração e esse daqui é o Raio X de Fernando Diniz. Se você não conhece aqui o canal, se inscreve aqui embaixo, se você gostar do conteúdo, mas principalmente participa aqui também com as suas opiniões no chat. Se você não conhece o Raiz Tricolor, então eu preciso te explicar rapidinho o que é o Raio X. O que é o Raio X? Trago pessoas, jornalistas, em sua maioria jornalistas, acho que no de hoje os 3 são jornalistas, inclusive, para poder participar aqui, mas enfim, pessoas especialistas que acompanham o trabalho deste jogador ou treinador que o Fluminense está contratando. Por exemplo, trago aqui normalmente algumas funções a mais, coisas que eu pesquisei, coisas que eu avaliei. Nesse vídeo aqui, como trata de um treinador que é o maior assunto entre os treinadores dos últimos anos aqui no Brasil, chamado Fernando Diniz, a gente acaba tendo muitas opiniões. Mas e quem viu de perto? Porque a gente só vê ali, quando o São Paulo perde pro Mirassol e é eliminado, a gente viu esse jogo, a gente vai ver, vai falar, vai zoar, vai brincar, vai criticar alguma coisa de Fernando Diniz. Quando o Vasco perde um pênalti contra o Guarani bizarro e o Vasco perde, a gente vai ali fazer alguma coisa. Quando o São Paulo é líder do Brasileirão, a gente vai elogiar. Então assim, a gente tem sempre opinião sobre Fernando Diniz. Mas e quem acompanha de perto, vê de perto? Isso é o tipo de pessoa que a gente traz aqui, trazendo sempre aquele conteúdo embasado. Fernando Diniz chega ao Fluminense, assina no meio da temporada, na verdade, pela primeira vez desde 2019, o Fluminense contrata um treinador no meio da temporada, né? A última vez que tinha acontecido isso tinha sido com o Oswaldo de Oliveira na saída do próprio Fernando Diniz, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui hoje. Na verdade, outras pessoas vão falar sobre ele. Olha o WhatsApp tocando aí, porque eu esqueci de dar mute. Vambora. Bem, o que a gente precisa falar sobre Fernando Diniz pra gente começar? Basicamente é que eu não vou falar da carreira pregressa dele. Tem um vídeo, não é no modelo raio-x atual ainda que eu faço aqui, mas tem um vídeo meu de Fernando Diniz quando ele foi contratado pelo Fluminense em dezembro de 2018, que eu vou deixar aqui no card, beleza? Você vai lá assistir, eu falo um pouco dele da passagem dele no Atlético Paranaense, falo um pouquinho sobre a passagem dele no Audax, é um outro modelo, mas dá pra você ir lá assistir. Ainda tava morando na casa da minha mãe na época ainda, mas dá pra você ir lá assistir. Então, o que eu vou falar aqui dele? A partir do momento em que ele saiu do Fluminense, que ele foi demitido, e a gente para de cobrir Fernando Diniz aqui no Raiz Tricolor, né? Sobre a passagem dele no Fluminense, tem milhões de vídeos aqui no canal, tem vídeo do meio da passagem dele, falando tudo que deu errado da passagem dele no início, tudo que deu certo, tem vídeo da demissão dele, enfim, tem tudo aqui, beleza? Então a gente vai falar a partir da saída de Fernando Diniz do Fluminense, isso porque a partir da saída dele em agosto, em setembro, no momento em que o Oswaldo de Oliveira foi demitido do Fluminense, o Fluminense empatava com o Santos na noite daquela quinta-feira, até o Felipe Siqueira, lá no podcast do GE. Globo, né, o podcast do GE Flu, trouxe essa informação, ele cobria na época o Fluminense e chegou a falar que a diretoria do Fluminense pensava em recontratar Fernando Diniz após a saída dele, após a saída de Oswaldo de Oliveira naquela confusão com o Ganso. Porém, o jogo acabou às 9 da noite, se eu não tô enganado, às 10 da noite, e o São Paulo anunciou o Fernando Diniz naquele 26 de setembro, às 11h30 da noite, ou seja, impedindo qualquer volta ao Fluminense. Bem, e pra falar da passagem dele no São Paulo, o Fernando Diniz fez lá a sua maior passagem em qualquer clube grande, né, a partir do Atlético Paranaense. Vou trazer aqui o Caio Domingues, que enfim, o Caio Domingues, ele é do Resenha Tricolor e está também lá no GE, na Voz da Torcida do São Paulo. Especialista em São Paulo, vai falar do tempo Fernando Diniz por lá, de setembro de 2019 até quase o final do Brasileirão de 2020. Fala aí, Caio. Fala, Gabriel, e aí, meu parceiro de Voz da Torcida, aqui quem fala é Caio Domingues, do São Paulo Futebol Clube. Cara, falar do Diniz no São Paulo é um assunto muito complexo, né? O Diniz, como imagino aí no Fluminense também, divide muito as opiniões. Até hoje tem muita gente que ama o Diniz, que em qualquer roda de conversa defende sobre qualquer assunto, e muita gente que odeia o Diniz e que resgata em qualquer roda de conversa sempre o mesmo assunto. O Diniz, cara, todo mundo sabe que ele tem um plano de jogo, uma metodologia de saída de bola, muita posse de bola, e que no São Paulo começou muito irregular. O São Paulo fez um bom campeonato paulista no primeiro ano dele, e ganhou clássicos e foi eliminado pelo Mirassol, tomando 4-0, 4-1, se eu não me engano, nas quartas de final. Então, assim, ele sempre alternou bons momentos, como as vitórias no clássico, e maus momentos, com derrotas vergonhosas contra times sem expressão.
O São Paulo vivia naquele momento, em período de pandemia, ainda vive, né? Mas agora um pouco melhor, uma crise financeira, e o salário do Diniz era relativamente baixo para os padrões do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo insistiu com a permanência dele e essa insistência começou a dar resultado. O trabalho do Diniz ele precisa de um período, de uma consistência um pouco maior. No começo do Campeonato Brasileiro ele vivia uma fase como ele viveu aí no Fluminense. Criava muito, perdia muito gol e acabava tomando lá atrás. Vou atentar aqui para 2 pontos então do que falado pelo Caio, beleza? Só para depois não passar muito. Primeiro ponto. Aquele início de Fernando Diniz, eu acho que ele vai acabar se assemelhando muito ao que a gente vai acabar vendo agora. Foi o trabalho que o Fernando Diniz assumiu no meio. Vale a gente lembrar, da outra vez, e é o que ele vai estar citando aqui agora, é Fernando Diniz fazendo pré-temporada, implementando todas as suas questões ali no time que ele está treinando. Dessa vez ele está assumindo no meio. Vale lembrar, Fernando Diniz assume o Fluminense na segunda-feira, né, a Vera. O Fluminense pode chegar no domingo à noite se ele empatar e perder um jogo. Beleza, empatou e perdeu. 2 jogos, logo não teve tempo de treinar. O Fluminense pode estar no Z4 do Brasileirão e fora da Sul-Americana, praticamente fora da Sul-Americana. Então, assim, este é um momento onde Fernando Diniz assume no meio da temporada e vai acabar se complicando, não tanto por culpa dele, mas porque, como o Caio falou, é um trabalho que demanda tempo até ser implementado completamente. E esse tempo ele teve no São Paulo. Vamos ver como é que ele fala ali já falou sobre o início dele no São Paulo, vamos ver como é que ele fala ao longo do ano. Aí ele achou uma dupla de ataque, que por coincidência os dois jogaram aí no Rio, que era Luciano e Brenner. O Brenner vivia uma grande fase e foi buscar na base de Cotia uma dupla de zaga que tinha velocidade e uma boa saída de bola. E aí pela primeira vez na carreira eu digo que o Diniz equilibrou o sistema defensivo. O São Paulo começou a colher bons resultados, o São Paulo chegou à liderança do Campeonato Brasileiro naquele momento, foi semifinalista da Copa do Brasil, fazendo um grande jogo lá na Arena Grêmio. O São Paulo era favorito até aquela altura. E aí começou a aparecer para mim a grande deficiência do Diniz no São Paulo Futebol Clube. A falta de variação tática. Quando o São Paulo passou a ser líder do campeonato, São Paulo começou a estar em evidência e todos os times passaram a prestar atenção na forma como o São Paulo do Diniz jogava. E aí, batata, marcou a saída de bola, marcação, pressão, São Paulo ficava sem alternativa porque o time não dava chutão e começaram as derrotas acachapantes. O São Paulo perdeu para o Red Bull por 4-2, São Paulo perdeu para o Inter e a partir daí perdemos o Campeonato Brasileiro mais ganho da história dos pontos corridos. Nunca ninguém tinha perdido com uma diferença tão grande. E eu digo, da minha leitura, que o grande problema do Diniz naquela altura era não ter uma variação tática. Então, se o Diniz aprendeu que o esquema de jogo dele é legal, é bonito, porque é verdade, depois de muito tempo a gente tinha alegria de ver o São Paulo jogar, era legal, era 4-3, 5-4, eram jogos divertidíssimos, principalmente para quem não torcia para o São Paulo. Se ele entendeu que essa proposta pode funcionar, mas que em alguns momentos você precisa ter uma variação tática, ele vai ser um grande treinador para o Fluminense. Se ele ainda não aprendeu isso, segurem-se, meus amigos, porque vem um chumbo grosso por aí. Abraço e valeu pelo convite, irmão. Valeu, Caio. Vou acrescentar então alguns pontos, alguns comentários em relação ao que o Caio falou sobre a passagem de Fernando Diniz no São Paulo, porque ele cita ali a questão da variação tática, enfim, cita a questão do São Paulo estando em evidência, algo que ficou muito famoso foi a implementação de... Assim, nisso o São Paulo soube fazer muito bem, né? Isso, pelo menos o São Paulo soube entregar muito bem, que foi... fazer aquelas... o vídeo do treinamento mais o vídeo do jogo, né? Todo mundo já viu, não vou mostrar aqui porque tem um gol, né? Você sabe que eu não posso mostrar gol, mas é o vídeo do treinamento do São Paulo, onde ele treina uma jogada de lateral e mostra o vídeo do treino, dele batendo lateral, o jogador saindo da frente, a bola chegando, enfim, toda a jogada montada no treino com ele explicando e depois essa jogada executada num jogo. Isso ficou famoso, e sem dúvida o melhor trabalho de Fernando Diniz na carreira foi esse do São Paulo, né, em times grandes. A gente sempre relativiza um pouco de ter perdido o Campeonato Brasileiro, mas é fato que no São Paulo o Diniz até fracassou entre as competições. O jogo contra o Mirassol, jogo único, com aquela confusão toda do Mirassol, que era um catadão, e o time acabou perdendo por 3-2. No maior exemplo de como a defesa com o Fernando Diniz era frágil, como o Caio pontua,
E depois, a eliminação inacreditável para o Lanús na Copa Sul-Americana, já que o time conseguiu fazer o resultado, podia ganhar, precisava ganhar por 2 gols de diferença, por causa de gol fora de casa, chegou a fazer o 4º gol, né, o 4-2 no Lanús, no último minuto, e tomou tomou um gol inacreditável do Lanús, e mais no último minuto ainda, e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Então, ao mesmo tempo que naquele Brasileirão 2020 a gente vê o melhor do Diniz, a gente também vê algo negativo que era, aliás, algo que a gente viu aqui no Fluminense, que era negativo não, era positivo, né? O São Paulo disputava praticamente o tempo todo uma competição só. Então isso facilitou também para a arrancada de Fernando Diniz no São Paulo. E claro, né, o Caio até não falou no vídeo especificamente, mas ele falou no áudio que ele me mandou de maneira inicial, né, ele falou, sobre o trabalho de Diniz é isso, assim. E ele fala, né, e ele toca nesse ponto. No Brasileirão de 2020, o São Paulo, por exemplo, inicia a sua derrocada, né, com o Fernando Diniz a partir do momento em que começa a levar muitos gols. É a velha questão que eu sempre coloco, os gols sofridos. O São Paulo levou no primeiro jogo de 2021, né, que era do Brasileirão de 2020, 4-2 do Red Bull Bragantino, uma partida pavorosa da defesa do São Paulo. Depois perdeu do Santos, empatou com o Atlético Paranaense, levou 5 do Internacional. Então, assim, foi uma sequência de jogos em que a defesa até prejudicou também o Fernando Diniz, e ele só volta a vencer mais 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Uma delas, inclusive, na última rodada, né? Então, o trabalho de Fernando Diniz, por mais que tenha sido o melhor trabalho da carreira dele, essa parte do São Paulo, não é um absurdo a gente afirmar que foi, talvez, o trabalho em que ele teve seu maior fracasso. Porque, afinal de contas, ele sai é no São Paulo que ele tem um time que vai ser campeão brasileiro e não é. Foi a maior derrocada ali, o maior fracasso de um time no Campeonato Brasileiro na história, né? Foi a maior pipocada de um time no Campeonato Brasileiro na história. Pois bem, mas aí ele foi pro Santos. E no Santos, vocês sabem, quem eu trago aqui pra poder falar é Felipe Noronha, que tava na rua na hora, mas me mandou em áudio. Eu falei, cara, pode me mandar em áudio, em vídeo, tanto faz. Tá a fotinha dele, numa pose animado, pra poder falar de Fernando Diniz. Ouça o que Felipe Noronha, do canal Eu Vim de Santos, jornalista, que gosta muito e manja muito de tática, falou sobre a passagem de Fernando Diniz no Santos. Primeiramente, meus amigos do Flu, meus amigos Raiz Tricolor, amigos do Gabriel, que eu considero meus amigos, mas neste momento eu estou rindo um pouquinho de vocês, porque apesar de saber que vocês gostam de Fernando Diniz, que até o Gabriel mesmo fala que ele fez um trabalho decente no Flu um pouco antes de trabalhar no Santos. Ao vê-lo no Santos, eu só posso dar risada. Risada pelo seu trabalho fraco, risada pela sua postura, risada por ele ter sido mal educado comigo em coletivas, isso aconteceu algumas vezes. O trabalho dele no Santos foi muito, muito ruim. Um trabalho de insistência em coisas erradas, um trabalho de alguém que não sabe enxergar o jogo, um trabalho de alguém que não se adapta a adversários, não se adapta ao elenco que tem. Inclusive, num desses episódios de coletivo em que ele foi mal educado comigo, isso virou um meme na torcida do Santos, porque foi depois de um 4-0 do Flamengo na Vila. Foi no primeiro turno do Brasileiro do ano passado. Felizmente, no segundo o Santos ganhou, mas no primeiro o Santos tomou uma goleada, e era o Diniz. E na coletiva eu pergunto sobre por que contra times mais fortes, claro que o Flamengo era mais forte que o Santos no ano passado, era horroroso, né? O Flamengo obviamente é bom, ele não podia deixar de jogar pra frente o tempo inteiro, eu já vou voltar nisso, e sim dar uma recuada, retrancar mesmo. Eu não lembro nem se eu usei a palavra retranca, mas fortalecer a defesa, qualquer coisa do gênero. E ele ficou muito bravo, e o meme foi: o Santos não levou 4 gols, o Santos levou 1 gol só. Os outros 3 a gente deu pro Flamengo. Isso virou um meme na torcida do Santos, porque, porra, amigo, você acabou de tomar 4-0 do Flamengo. 4-0 de qualquer time. Você tomou 4 gols, né? Se você chutou as 4 bolas pra dentro do seu próprio gol, continua tendo sido 4 gols tomados. Então ele simplesmente não aceitava os erros, ele não aceitava que contra determinados times o Santos não tinha elenco para jogar. Ele continuava jogando pro ataque, posse. Um ataque, né, letárgico, um ataque que não se mexia, posse basicamente na defesa, zagueiros extremamente adiantados, tomando bola nas costas o tempo inteiro. Uma vez eu virei meme do lado negativo da torcida do Santos, porque eu perguntei numa coletiva: Diniz,
toda hora os seus zagueiros estão correndo pra trás, correndo na direção do gol. Teve torcedor que achou, correr pra trás, o que é isso? Aí eu mostrei em vídeo. O zagueiro o tempo inteiro tava no meio de campo, tendo que tomar a bola nas costas e correr na direção do próprio gol, pra ver se salvava. E não salvava, o Santos tomava gol todo o santo jogo assim. É eliminado na Sula assim, perde jogos no Brasileiro assim, não à toa, que até a penúltima rodada, quando ganha do Flamengo, graças a Deus, o Santos estava brigando contra o rebaixamento. Então assim, o Diniz é insistente em coisas erradas. Ele é incapaz, na minha visão, de mudar a sua estratégia. Taticamente, é um cara que tem uma tática só. É zagueiro do meio pra frente, porque ele falou isso várias vezes em coletiva. Ele acredita que o futebol deve ser jogado assim e não consegue mudar. Posse letárgica, posse que não leva a lugar algum. Isso foi o que eu vi no Santos. Taticamente, era um time que jogava do meio pra frente. Só que não criava, ninguém se mexia, não tinha bolas em profundidade, não tinha drible e tomava a bola nas costas, porque perdia a bola com facilidade e o adversário jogava nas costas do zagueiro, entrava em desespero. Enfim, esse era o Diniz que eu vi no Santos. Alguém muito ruim. Acredito que ele tenha feito um trabalho melhor no Flu, acredito que ele tenha feito um trabalho melhor no São Paulo, mas falando como alguém que assiste todo o santo jogo do Santos, eu lamento muito pelo Flu, porque eu gosto do Flu, gosto do Gabriel, gosto do Raiz, gosto de vocês que vão ao meu canal comentar sempre que a gente faz essa parceria, mas Diniz eu não consigo, o Diniz não dá. Grande abraço. Primeiramente, mil desculpas. Esse é o início do áudio, acabou voltando no início do áudio, ele pedindo desculpa, tá mandando na rua. Vamos lá, o que a gente precisa falar sobre o Noronha Pistola? São 4 fatores aí. Quando o Santos contratou o Fernando Diniz, eu cheguei a falar, olha, ele aqui no Fluminense, ele entregou uma questão que foi aquilo que o Caio falou aqui, que o Caio falou no São Paulo também a mesma coisa, a alegria de jogar futebol e tal, o time jogando pra frente, etc, enfim, falei desse ponto e falei, olha, o Fluminense vinha de trabalhos muito mesmice. Abel tinha ficado 1 ano e meio no Fluminense, aí o Marcelo Oliveira assume e era um treinador de uma nota só, e não era uma nota completamente afinada, era aquele treinador famoso que enchia o time de atacante só no segundo tempo à toa, e o Fernando Diniz entrega alguma questão diferente que encanta a torcida. E o encanto é sempre bom de lembrar, igual a gente fala assim, fulano desiludiu, desilusão é ótimo, porque desilusão te tira da ilusão. Fernando Diniz encantou a gente. Só que tem um detalhe aí sobre o Santos que eu preciso falar, porque, enfim, é algo que o Noronha coloca. Não vai haver no Santos esse encanto, porque o Santos já é um time com esse DNA. Olha os treinadores que treinaram o Santos, sabe? Todo torcedor do Fluminense pediu aí durante um tempo, que era o famoso Ariel Rolão, né? O Ariel Ariel Holland, sei lá. Treinou o Santos. Aí o Santos é um time que... Teve o Sampaoli, tinha tido o Sampaoli pouco antes. Então o Santos já é um time que esse encanto ali passou muito pela torcida. Então não tinha esse frescor, esse novo. O Santista não ia ter isso que o torcedor do Fluminense tinha. Outro problema, né? O Santos é um time... nessa época, então, do Diniz ainda era um time muito conturbado politicamente. Não que o Fluminense não seja, mas isso com certeza também atrapalha um pouco essa ignorância que são os principais problemas de Fernando Diniz. Quem foi lá ver o vídeo que eu lancei... Deixa eu até me voltar aqui pra tela. Quem foi lá ver o vídeo que eu lancei em 2018, falando de Diniz chegando do Atlético Paranaense, eu coloco esse ponto. Fernando Diniz no Atlético Paranaense arrumou muita confusão. Muita confusão interna com jogadores, etc., por causa desse jeito difícil de lidar. No Fluminense foi o inverso. Tem jogador até hoje que pediu. Teve, de fato, alguns jogadores pedindo a volta de Fernando Diniz. No São Paulo, ficou ali aquela questão do Tietê, mas os jogadores que Diniz citam também com muito carinho. No Santos foi o inverso. É muito 880 com ele, e isso de fato, o que o Noronha falou, quando é mais confrontado, pode se entender, pode ser ignorante. E os 2 principais problemas táticos de Fernando Diniz se mostraram no Santos. A transição lenta é um time que, dificilmente você vai ver o time do Fluminense contra-atacando com o Fernando Diniz, bem como, por muitas vezes, você vai ver o time do Fluminense sendo contra-atacado. E isso partindo do ponto do Diniz do Santos. Tô falando do Fluminense 2019, não tô falando necessariamente desse ano, porque ele pode ter evoluído. Agora, era um time que tinha muito esse problema. O Fernando Diniz é um treinador marcado pelo problema do toquinho, e de fato tem uma criação mais lenta, depende de uma movimentação muito grande dos jogadores, enfim. E dentro da parte defensiva, é um time que o tempo todo tomava contra-ataque. Em 2019, todo mundo vai lembrar, mas o erro de arbitragem não. A gente perde pro Goiás, perdendo, com o Goiás tendo mais chances do que a gente. É bom lembrar disso. Chances em contra-ataque, a gente perde pro Botafogo com gol de contra-ataque, a gente perde pro CSA com gol de contra-ataque. O pênalti pro São Paulo no último minuto de 2019 é em contra-ataque. Sim, então foram vários jogos em que a gente perdeu tomando contra-ataque. Bem, aí só que o Santos treinou... o Fernando Diniz não treinou só o Santos, ele treinou o Vasco depois, né? Que foi um momento em que eu achei até
que ele tinha descido de nível na carreira, porque foi treinar um time na Série B, por mais que seja um time grande, foi treinar um time na Série B, e achei que esse patamar dele tivesse caído. Bem, aparentemente não caiu porque ele tá de volta no Fluminense, mas vamos falar agora e vamos ouvir o Juninho sobre a impressão dos 12 jogos do Vasco. Ele assumiu o time pra subir o Vasco. Bem, a gente sabe que não conseguiu, ainda bem, mas vamos ouvir o Juninho falando diretamente de dentro do carro, falando sobre ele subir ou não o Vasco, a passagem de Fernando Diniz no Vasco da Gama. Fala, Gabriel, fala, galera do Raiz Tricolor, tudo bem com vocês? Eu sou o Juninho, sou do canal Machão da Gama, falo todos os dias sobre o Vasco aqui no YouTube e vim aqui para falar sobre Fernando Diniz, mais especificamente sobre a passagem de Fernando Diniz no Vasco da Gama. Tô gravando aqui meio que no improviso, né, dentro do carro, mas vou tentar aqui ser bem direto, né? Tá gravando de dentro do carro, porque eu pedi o vídeo pra ele no sábado, ele tava em Muriaé vendo o jogo do Tombense e Vasco, e esqueceu de gravar. Valeu, Juninho, mandou aí o vídeo e falou que ia ser sucinto e não foi, sempre bom lembrar, mas é interessante a gente ouvir, vamos ouvir. Falar como foi o dinizismo lá na Colina Histórica. Bom, o Fernando Diniz, quando chegou no Vasco, ele pegou uma rabuda danada, né? No popular, na linguagem popular, a famosa rabuda, né? Porque o Vasco vinha ali numa sequência muito ruim com o Marcelo Cabo e depois com o Lisca, né? O Lisca chegou e não conseguiu, assim, dar um jeito no time do Vasco. Pelo contrário, o Vasco foi ladeira abaixo ali com o Lisca. E aí chegou o Fernando Diniz e foi quando o Vasco viveu o melhor momento, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Que até tinha aquela brincadeira, né, dos torcedores, que vocês aí, tricolores, devem ter. Algum amigo vascaíno ficava falando toda hora, o Vasco sobe, o Vasco sobe. Foi naquele momento que o Vasco teve ali o seu melhor momento na Série B de 2021, com a chegada do Diniz e também a chegada do Nenê. O Diniz chega e nos primeiros 5 jogos ali, comandando o Vasco, ele consegue 3 vitórias e 2 empates. Ele estreia empatando com o CRB, fora de casa, 1-1, e um jogo que o Vasco leva um gol nos acréscimos, né? E aí depois o jogo contra o Cruzeiro em São Januário, o Vasco também leva um empate nos acréscimos, aquele jogo maluco que a transmissão colocou 2-0 Vasco, mas na verdade o jogo terminou 1-1. Então assim, nos 5 primeiros jogos ele venceu 3 e 2 ele estava vencendo até os 48 do segundo tempo, né? Então foi ali o momento onde o Vasco deu alguma esperança para o torcedor na Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o que chamou atenção na passagem do Diniz foi que o grupo do Vasco foi o único que conseguiu fazer o grupo do Vasco assimilar rapidamente o estilo de jogo, né? Porque ele chegou em 3 dias de trabalho, o Vasco foi enfrentar o CRB, o Vasco já apresentava ali as características do Fernando Diniz, de posse de bola, de sair tocando lá desde o goleiro, etc e tal. Enfim, o estilo do Fernando Diniz que vocês também já estão acostumados, afinal de contas não será a primeira passagem do Fernando Diniz aí. A minha pergunta é, então, não sei se o Juninho vai responder, por que ruiu, então, depois? Porque o Fernando Diniz ganhou 4 em 12. Se ele ganhou 3 em 5, das outras 7 ele ganhou 1. Por que ruiu? Vamos ver se o Juninho responde. Aproveitamento, assim, em números, se for pegar em números, o aproveitamento do Diniz aqui foi muito baixo. Eu não tenho aqui agora, né, e não dá para eu olhar agora porque eu tô gravando pelo celular, mas foi cerca ali de 35%, 35%, 34%, 33% de aproveitamento do Fernando Diniz. Então, é um aproveitamento rebaixado, né? Você olha assim e fala, pô, foi um desastre total o Diniz no Vasco, então. Mas a gente tem que entender o contexto, né? Como eu disse, ele começou muito bem ali nos 5 primeiros jogos. Abraço aí 2 empates, 3 vitórias. Aí depois o Vasco acaba perdendo pro Sampaio Corrêa, numa partida fora de casa. O Nenê até perde um pênalti no último minuto. O Vasco poderia ter conseguido um pontinho lá. E aí, quando o Diniz chega, o Vasco já estava naquela fase de que não podia mais errar, né? Qualquer derrota, qualquer resultado adverso complicava muito em relação ao acesso. E aí chegou o momento, aquela partida famosa, né, contra o Guarani, que o Vasco teve o pênalti aos 40 e tantos do segundo tempo, o Cano perde o pênalti e na jogada seguinte o Vasco acaba levando o gol e ali sacramenta praticamente a permanência do Vasco. E desse jogo em diante, o Vasco meio que largou o campeonato, né? Então perdeu para todo mundo dali em diante. Então isso faz os números do Fernando Diniz serem muito ruins à frente do Vasco. Mas a gente tem que entender esse recorte, né? Porque chegou no momento que o Vasco não tinha mais pretensões no campeonato, já tinha largado de mão e aí a coisa só foi ladeira abaixo. Mas assim, o início do Diniz foi muito bom ali, os primeiros 5, 6
7 primeiros jogos, quando o Vasco ainda tinha alguma possibilidade. Depois que a vaca foi pro brejo, aí realmente a coisa desandou. E se você fosse perguntar hoje pro vascaíno, tá? Ó, o Diniz não acertou com o Fluminense, tá livre no mercado, demitiu o Zé Ricardo, eu tenho certeza que grande parte da torcida ainda queria o Diniz de volta. Ele tem aqui os seus discípulos ainda em São Januário. Eu, particularmente, não queria. Eu acho que não é o treinador nesse momento pro Vasco. Mas Diniz é sempre uma aventura que garante fortes emoções, né? E no mais é isso. Tamo junto aí. Prazer ter contribuído. Um abraço. Até a próxima. Fui. O Diniz é uma aventura. Gostei dessa definição. O Diniz é uma aventura. Acho que é isso. O Diniz é uma aventura. Assim, eu fui olhar até aqui, de fato. O Diniz é demitido com 4 derrotas seguidas e esse sentimento ali que o Juninho fala, né, dessa derrota pro Guarani, ela é muito forte, né? Porque assim, ficou a um pênalti. Aí você não tem como cornetar o treinador por esse resultado, né? Pode cornetar pela atuação, mas não pelo resultado. Ficou um pênalti ter ganhado o Guarani. Após a derrota pro Guarani, o Vasco já estava na Série B, toma 4 do Botafogo, toma 3 do Vitória, o Fernando Diniz é demitido ali já naquele momento. Se até esse jogo contra o Guarani, se ele sai ali, quando de fato o Vasco encerrou, né, sua participação na Série B, ele teria 2 empates, 3 empates, 3 derrotas e 4 vitórias. Não seria um desempenho tão ruim, mas também não seria um desempenho aceitável considerando a Série B. Fato é, quais são as suas opiniões sobre o Fernando Diniz? Ele chega para treinar o Fluminense. Na coletiva, deixou muito claro um ponto. Vitória. Ficou muito meme ele dele, mas deixou muito claro um ponto que é: ele entende que pressão só é diminuída com vitória. Essa frase me pegou muito, porque há o entendimento sobre rendimento, enfim, sabe que tudo isso não vai balizar a discussão, não pode balizar a discussão. O que vai balizar a discussão... Aliás, não vai não pode não. Não vai balizar a discussão o rendimento do Fluminense. O que vai balizar o rendimento do Fluminense é vitória. No final das contas, ele sabe que a pressão da torcida não vai diminuir se tiver o toquinho do jogou bem, jogou pra frente. Até porque tem uma grande diferença entre jogar pra frente e jogar bem. Jogar bem significa entrar em campo e executar exatamente o que a sua estratégia manda. E a sua estratégia é ser superior à do adversário. Se você botar 11 jogadores dentro da sua área e ganhar por 1-0, e essa era a sua estratégia, 11 jogadores dentro da área, e ter uma jogada de contra-ataque, ela for bem executada e ganhar o jogo, você jogou bem. A sua estratégia foi melhor do que a do adversário, que era de furar esse bloqueio e não conseguiu. E aí a gente volta lá no ponto do Caio, lá no ponto do Noronha. O Diniz vai ter estratégias e alternativas táticas para poder jogar contra os diferentes clubes, ou vai ter apenas uma nota, como foi o que a gente viu, o problema que fez ele ser demitido no Fluminense e principalmente o problema que fez ele ser demitido do Santos e do São Paulo. Vamos ver. Até a próxima. Valeu.